gente pode falar um pouco, sei lá, às vezes 1 ou 2 gatilhos que alguém que já tá assistindo a gente pode, talvez, começar a pensar? Definitivamente. Então, o primeiro gatilho, eu sempre começo com ele, é um gatilho de reciprocidade. É um gatilho de... O fato é o seguinte, pela teoria da reciprocidade, o ser humano, quando alguém faz alguma coisa de boa para ele não consegue deixar de fazer uma coisa em troca. De verdade. É inconsciente. Eu acho que isso foi pré-programado na gente desde os tempos da caverna. Você pensa na caverna lá, você trazia um pedaço de comida para um cara. Se a outra pessoa não se sentisse grato e trouxesse um pedaço de comida para você, as pessoas que não faziam reciprocidade morriam. E aí elas foram morrendo, só ficavam as pessoas que tinham reciprocidade. Então, muito se fala, por exemplo, como é que você encaixa isso? Então, reciprocidade. Se eu faço uma coisa boa para você e você acha que isso é genuíno, você vai querer fazer uma coisa boa em troca para a pessoa. Por exemplo, comprar. Por exemplo. Então, a gente parar para pensar que a venda não acontecia só na hora, vou te ligar para vender. Não. Nesse processo, eu comecei, na época, a educar as pessoas para começar a produzir conteúdo de valor, isso é, dar valor para as pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, ou pelo menos está tentando fazer aqui, a nossa intenção de que a pessoa escute isso aqui e saia com alguma coisa que ela possa aplicar na vida real dela e eventualmente seja grata. E eventualmente a gente tende a comprar aquelas pessoas que são gratas. Então, o lançamento, apesar do faturamento acontecer em 7 dias, aquela represar as coisas acontecem por volta de anos. Tem gente que acha que, eu só vou trabalhar 7 dias e vou faturar, né? Tem. Sempre tem, né? Eu sou culpado por isso, né? Porque eu falo 6 em 7, 100 reais em 7 dias. É um pouco disso. Mas assim, é íntegro. Porque assim, o foguete, ele sobe... Ele sobe em 30 segundos até pra lua, mas demorou 2 anos pra você construir a porra do foguete. Exatamente. Mas quando você quiser lançar de novo, você consegue fazer aquela coisa de novo, né? Mas sim, eu tenho até que falar durante o meu processo de educação. Assim, você faz, porque senão você pega o cliente errado, né? Não, ele chega com uma expectativa errada e depois lançamento, venda, vocês sabem muito bem disso. É o primeiro passo, mas se depois ele entra e acha que você não entregou o que ele prometeu, depois da invenção das mídias sociais, seu negócio no longo prazo vai pro saco. Exatamente. Então tem todo um processo de você fazer isso de uma forma de você acertar as expectativas para gerar o resultado, porque é isso que no longo prazo vai gerar crescimento na sua empresa. No curto prazo, meu irmão, tudo assenta, mas no longo prazo, principalmente depois da invenção das mídias sociais, não funciona assim. Então existe isso. Mas aí a gente vai quebrando, né? Primeiro reciprocidade, então. Primeira reciprocidade, que gera um outro gatilho muito forte, a autoridade. Autoridade também incrustado na nossa mente desde que a gente é criança. Quem é a primeira autoridade de uma criança? Mamãe e papai. Mamãe e papai é a autoridade suprema. Inclusive, depois de uma certa idade, a gente descobre que ele não sabe de tudo. Exato. Né? Chega uma hora que você fala, cara, era tudo... Mas isso vai vir quando? Aos 15 anos, até os 11, 12, você é a autoridade suprema. E a autoridade é um atalho de decisão. O ser humano, desde então, é treinado a não conseguir saber tudo sobre tudo. Então, ele é treinado desde criança a recorrer a autoridades para aquilo que ele não tem conhecimento. Então, se eu não sei de medicina e eu estou com um certo sintoma, eu vou recorrer à autoridade. A autoridade, quando eu reconhecer essa autoridade da pessoa, eu vou seguir aquilo que ela falar, mesmo que aquilo não faça sentido para mim. Então, uma vez você pode ir no médico, porque você recorre a essa autoridade, e fala, aconteceu comigo, estava em Barcelona, fiquei doente, minha esposa é muito louca, tem uns médicos muito loucos, assim. Aí foi lá no médico, ele falou, você está doente, eu não entendia nada do que ele falava, você está aqui bem carregado, mas botou um líquido dessa cor aí, do energético, amarelo, e o outro da cor do energético fosforescente azul. Era um no braço, outro no outro. Achei aquilo até meio estranho. E eu tô no meio ali tomando aquela parada em Barcelona, na veia. E eu falei assim, cara, esse cara tá injetando alguma coisa na minha veia. E ele falou as vitaminas lá, mas, cara, eu deixei alguém injetar. Como é que você deixa alguém injetar? Porque eu reconheci ele como autoridade e deixei ele injetar na minha veia. Então, autoridade. Então, quando você dá reciprocidade, você gera autoridade. E tudo com autoridade fica mais fácil. Um palestrante sem autoridade cobra R$1.000 por palestra. O mesmo palestrante com autoridade cobra R$200.000. Eu sei disso porque eu já fiz palestra de R$200.000. E a palestra era a mesma de que quando eu fazia palestra por muito tempo. Eu não faço palestra hoje, né? Mas é a mesma palestra. Qual que é a diferença?
Autoridade. Como é que você gera autoridade? Ao gerar reciprocidade, você... eventualmente algumas pessoas vão falar, pô, o Caio manja dessa parada. Essa dica que ele me deu do... Me ajudou em alguma coisa. Nossa, como é que chama o negócio de nãos aí? O antecipador de nãos, o Facilitador de mãos. Eu usei esse facilitador de mãos que agora eu gerei um outro gatilho mental. Chama antecipação. Quem não sabe o que é o facilitador de mãos vai gerar uma curiosidade incrível para saber e completar isso. Eu já não sei o que é o facilitador de nãos, mas eu tô curioso. E essa curiosidade, a gente fala que a curiosidade matou o gato. Então, assim, é uma coisa que a gente fica curioso pra saber como é que a série vai terminar. Eu tô assistindo uma série que chama Mandalorian agora, com meu filho. Star Wars, né? É, Star Wars. Muito legal. É bom, eles aprenderam a reescrever de novo. Teve uma época que eu entrei e fiquei chateado com ele, que tudo era Estrela da Morte e tal, mas enfim, agora eles estão pelo menos mudando um pouco da história. Tudo acabava na destruição da Estrela da Morte, agora pelo menos Mandalorian não tem Estrela da Morte. Mas, cara, a gente fica... E essa antecipação gera atenção. Esse link não completado do facilitador de nãos gera uma curiosidade e a gente tem uma atenção. Tanto Mandalorian, essa série, requer a minha atenção, como se eu antecipar uma coisa que seja legal, eu vou querer completar isso. E para vender, a gente precisa de atenção. Como é que você vende para alguém que não presta atenção em você? É verdade. Então, sem atenção, e quando sem atenção não há venda. Sem atenção, num mundo onde é difícil de reter a atenção devido à quantidade de dispositivos e rios e tudo isso que injeta dopamina na veia da nossa audiência, como é que eu gero, como é que eu tenho a atenção dele? Uma das maneiras é o gatilho mental da antecipação, que é um outro gatilho mental muito usado em lançamentos. E aí tem um outro, para gerar atenção. Eu falei de gatilhos mentais de ação, né? Reciprocidade gera uma ação. Né? Antecipação gera atenção. Para vender, atenção e ação. Certo? No meu caso, é a atenção orquestrada em 7 dias, vai vendo. Então tem que combinar essa ação, tem que fechar em 7 dias, senão é outra coisa, não é o 6 em 7. Então tem um outro gatilho mental de história. A gente presta muita atenção em história. Eu tenho uma coisa assim que às vezes eu tô fazendo, sei lá, um lançamento, um podcast, e chega no final da coisa e a galera começa a sacar que tá acabando a palestra, tá acabando o negócio, muito obrigado, eu sou muito grato a você, aquela coisa aquele script de terminar podcast, aquele script de terminar a palestra. Uma vez eu tava numa palestra, aconteceu uma semana passada, tava em Fortaleza, e eu tava fazendo um conteúdo de pré-lançamento, que é basicamente uma palestra com a intenção de vender, de gerar o 6 em 7, e eu entrei naquela. Então, galera, se você gostou, deixa um comentário, e eu tava fazendo isso ao vivo e online. E, cara, os gatilhos mentais é incrível. Deixa um comentário, me diz. E esse é script acabou o conteúdo, agora o Érico tá acabando. E num processo ao vivo, o que acontece? O cara fala assim, você acha que eu vou sair junto com esse todo mundo? Vou sair antes. Meu carro estacionado. Vou não pegar fila no estacionamento. E aí eu vi as pessoas começando a levantar. Isso, depois de muito tempo, você é treinado, que isso é normal. Mas isso meio que dá uma matada um pouco do ego, da dopamina do palestrante, né? Nossa, comprando bastante coisa aqui. Mas enfim. Quando essa mulher compra Pitaí? Acontece. Ainda bem que eu tirei o Apple Watch do Caio. O meu era assim, cara. Meu Apple Watch, era pra me passar alguma coisa. Aí eu falei, cara, vou desabilitar, senão eu não trabalho. Nossa, tipo isso. Você, oi, e o meu dá uma vibradinha, tipo. Mas assim, e aí eles estavam saindo e eu falei, cara, pera aí um pouquinho, deixa eu contar uma história. E aí eu contei uma história da uma decisão que eu acertei na minha vida. E se eu tivesse errado aquela uma decisão? Criei uma antecipação. Sim. Quem não sabe dessa história, uma vez, eventualmente... E aí eu comecei a contar. E eu contei que eu tava em Londres. Comecei a contar a história. Resumindo a parada, o que aconteceu? A galera que tava saindo voltou e ninguém levantava. E é interessante você ver o body language, a linguagem corporal das pessoas. Eu acho que você deve ser muito bom de ler isso, né? Você vendeu muito pessoalmente. Pelo menos quando eu te conheci, você ainda... Sim, total. Total. Então você vê, então a pessoa tá assim. Fechada. E tem uma coisa que, pelo menos em palestra, não sei como é que ela vem, ela começa a fazer assim, ó. Ela dá uma inclinadinha pra frente. Você já viu essa inclinadinha pra frente? Como que é? Sei lá. Eu acho que... sentou aqui, ela tá numa certa posição. Eu tô numa posição contemplativa, relaxada.
Quando eu mudo o meu tronco, quando ele passa para cá, mesmo que eu estiver de braço cruzado, passou para frente, há um sinal de interesse muito grande. Então, quando eu estou dando conteúdo, eu vejo pessoas que estão assim, eu vejo pessoas que estão assim, eu vejo pessoas que estão dormindo assim, eu vejo pessoas que estão assim. Quando eu começo a contar uma história, por exemplo, essa, as pessoas mudam. E você vê isso, presta atenção a isso num dia que você tiver pega uma história boa e vê, e só fica presente para mudança. Pede para alguém tirar uma foto antes e fala assim, cara, quando eu estiver no meio da história, tira outra foto. Numa palestra é incrível. Então, a história, por muitas vezes as pessoas acham que é uma enrolação, né? Ah, chega logo. Quanto é que interessa? Quanto é que custa? Quantas parcelas? Quantos cartões? Tipo, vai pro que interessa, mas não, sem isso você não tem atenção. Então, os gatilhos mentais, eles sempre vão buscar atenção ou ação. Então, é um exemplo de um que eu vou usar e usei aqui. Eu acho que eu contei a história, você me fez uma pergunta sobre como é que eu vi o negócio e eu voltei atrás numa pequena história. E aquilo, eu encaixei uma história. Eu já faço isso mais automaticamente, mas eu vou tentando encaixar todas elas, porque eu sei que a história vai gerar atenção. São duas coisas, eu quero gerar atenção ou ação. Então são 3 gatilhos mentais.